A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 17 ao 23, que vai nos dizer assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo, não os acharam no cárcere e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Pessoas tomadas de inveja podem até tentar fechar as portas para você. Podem até tentar aprisionar o que Deus tem contigo. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer que eles não prevalecerão. Aqueles que estão tomados de inveja, que estão se levantando contra ti, como os saduceus aqui, o sumo sacerdote, estavam tomados de inveja contra os apóstolos, como estes homens aqui não conseguiram ter êxito contra os apóstolos do Senhor, assim acontecerá na sua vida. Pessoas que têm se levantado contra você não vai conseguir ter êxito na sua história. Você vai observar, irmãos, que o sumo sacerdote e a seita dos saduceus tomaram-se de inveja. Por quê? Porque os apóstolos estavam se destacando. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus, Ele quer lhe destacar. Deus, Ele tem um propósito na sua vida e não adianta você querer se esconder. Não adianta você querer se ocultar. Irmãos, porque quando Deus tem um plano na nossa vida, mesmo que a gente se esconda, Deus sabe aonde nos encontrar. Então não se esconda dos propósitos de Deus por causa da perseguição. Os apóstolos não temiam as perseguições. E a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurados somos nós quando perseguidos. Nós formos por amor do Evangelho, por amor de Cristo. Então saiba de uma coisa: se estão te perseguindo por amor de Cristo, você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Declare comigo: eu não vou desistir dos propósitos de Jesus por causa das perseguições. Eu não vou desistir dos propósitos de Jesus por causa das perseguições. Os apóstolos estavam fazendo aquilo que Jesus direcionou eles a fazerem. Você tem que fazer aquilo que Jesus lhe direcionou, independente se pessoas estão se agradando ou não. Independente se pessoas estão aceitando, gostando ou não. Você está aqui para fazer a vontade de Deus e não dos homens. Você está aqui para obedecer às ordens de Jesus. Declare comigo: as ordens que eu preciso obedecer são as ordens de Jesus. As ordens que eu preciso obedecer são as ordens de Jesus. A Bíblia diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres agregados ao Senhor. Por quê? Porque os apóstolos estavam fazendo muitos milagres. Ou seja, o ministério deles era ali, irmãos, regado por muitos testemunhos. Havia muitos milagres no ministério que eles ali estavam seguindo por intermédio de uma ordem de Jesus Cristo. Então nós observamos que quando há destaque, também há levantes. E a Bíblia diz que por causa do crescimento, por causa do destaque, o sumo sacerdote e a seita dos saduceus foram tomados de inveja. Aí você não entende por que tem gente lhe perseguindo. Você diz: irmão, eu nunca fiz nada, tô aqui fazendo a obra de Deus. Tô aqui fazendo só a vontade do meu Pai, o querer dele, e tem gente se levantando contra mim.
Tem gente me perseguindo, tem gente me caluniando, tem gente querendo parar o que Deus tem comigo. Tem gente querendo fechar as portas para mim e o Senhor está dizendo: minha filha, o propósito não é teu, é meu. É por isso que há levantes contra a sua vida. Porque você está vivendo os meus propósitos. Porque você está vivendo aquilo que eu direcionei para a sua história e tem gente que está com inveja. A palavra é essa para algumas pessoas ao teu respeito: inveja. Elas não estão suportando ver que o Senhor te escolheu e que Ele está lhe destacando, irmãos. Ninguém consegue abater, ninguém consegue esconder, ninguém consegue ocultar aqueles que Jesus quer apresentar. E eu estou conversando com homens e mulheres aqui que Jesus quer lhe apresentar. E ninguém vai conseguir anular o que Jesus tem para a sua vida. Podem até tentar, mas não vão conseguir. Estes homens tentaram, e a Bíblia diz que eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Eles achavam que iam conseguir o quê? Paralisar os apóstolos. Tem gente pensando que vai conseguir paralisar, mas não vai. Não vai, porque o nosso Deus, Ele está hoje intervindo. O nosso Deus hoje está entrando nesta situação e dizendo para você: eu não vou deixar nenhum saduceu, eu não vou deixar nenhum sumo sacerdote, eu não vou deixar nenhum perseguidor, nenhum invejoso parar o que eu tenho contigo. Eu mando anjo para te defender, mas eu não deixo ninguém anular a minha promessa na sua história. Eu não deixo ninguém ofuscar aquilo que eu, o Senhor, te chamei para fazer. Os apóstolos foram chamados para pregar o evangelho, fazerem milagres e ganharem almas para Jesus Cristo. E ninguém ia conseguir anular isso na história deles. E hoje Deus diz para você: ninguém vai anular o que eu tenho contigo. Irmã, estão armando ciladas contra mim. Irmã, estão querendo me lançar na prisão. Irmã, estão querendo fazer alguma coisa para tentar parar o meu ministério. Deus está dizendo: não vai conseguir parar, porque eu sou o Senhor que te defendo hoje. Eu sou o Senhor que mostro que ninguém anula os planos que eu, o Senhor, determinei para os meus filhos. Os planos aqui, irmãos, não eram dos apóstolos, mas era do Senhor. Os planos do crescimento do Evangelho de Cristo. Os planos de crescimento não são teus. É por isso que eu falei: não adianta você tentar se ocultar. Não adianta você querer se esconder por causa da perseguição. Não. O Senhor tem crescimento para você e vai acontecer como Ele disse, independente se pessoas aceitam, gostam ou não. O Senhor tem um mistério contigo e Ele diz para você: os meus propósitos se cumprirão na sua vida. A Bíblia diz que de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e deu uma ordem. O anjo do Senhor veio, conduziu os apóstolos para fora, abriu as portas, porque ninguém fecha a porta que o Senhor resolveu abrir, porque a porta que Deus abre na sua vida ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Ele tem a chave de Davi, e hoje Ele diz para você: eu abri as portas para você. Estão tentando fechar, mas não vão conseguir, porque a ordem é minha. As portas estão abertas. Declare comigo: ninguém fecha a porta, Arabacandaraia Candarasto, que o meu Deus abriu na minha vida. Ninguém fecha as portas que o meu Deus abriu na minha vida. Aqui você observa que os apóstolos foram conduzidos para fora pelo anjo que disse para eles, versículo 20: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vocês não vão parar. Vocês não vão desistir, mas eu quero que vocês continuem fazendo o que vocês estavam fazendo. Porque a ordem é minha, diz o Senhor, e ninguém anula as minhas ordens. Ninguém consegue revogar aquilo que eu já determinei. A determinação aqui, irmãos, não era dos apóstolos. Não eram os apóstolos que estavam dando crescimento ao Evangelho de Cristo, mas era o próprio Deus que estava dando crescimento. Quando Deus resolve dar o crescimento, ninguém consegue, irmãos, diminuir, ocultar, prender. Não! Porque o que é de Deus cresce. O que é de Deus, irmãos, Deus coloca em evidência. E Ele está colocando pessoas aqui em evidência. Ele está tirando pessoas aqui do anonimato e dizendo: não se esconda, eu quero lhe apresentar. Chegou o tempo de eu lhe apresentar e eu não abro mão disso, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus poderia muito bem, irmãos, mandar um anjo ali e ter dito para os apóstolos: vão se esconder. Vão se ocultar por um tempo, mas não foi isso que foi dito para eles. O que foi dito para eles foi: continuem fazendo a obra.
Continuem fazendo aquilo que eu chamei vocês para fazerem. Mas, Senhor, tem perseguição. Mesmo que tenha perseguições, eu livro vocês. Continuem fazendo. Porque foi eu que abri a porta do evangelho da salvação na vida de vocês. Foi eu quem abri a porta para que multidões sejam transformadas, curadas, libertas, transformadas e salvas através da vida de vocês. Vocês não podem parar. Eu estou conversando com homens e mulheres de Deus que não podem parar. A inveja de algumas pessoas tem tentado fazer você parar. Mas hoje Deus, Ele diz para você: não pare. Você não pode parar. Você não pode desistir, pois o propósito que eu tenho contigo é para ter continuidade. Deus não chamou você para parar. Deus não chamou você para desistir. Você vai observar que os apóstolos aqui, ao ouvir isso, eles não pararam não. Eles não desistiram não. Versículo de número 21. Eles foram obedientes à ordem do anjo do Senhor. E hoje Deus diz para você: seja obediente à minha ordem. Versículo 21 vai nos dizer assim: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Os apóstolos estavam ensinando no templo, enquanto os inimigos estavam mandando buscar a eles no cárcere. Mas o nosso Deus já tinha tirado eles de lá. Vão ter inimigos que vão procurar você, mas você vai estar escondido, camuflado, oculto, guardado por Deus, fazendo a obra dele. Enquanto você faz o que Deus lhe manda, Deus lhe guarda. Eu vou repetir para alguém entender. Enquanto você faz o que Deus lhe manda, Deus, Ele lhe guarda. O Deus que estava guardando os apóstolos aqui é o Deus que está guardando você. Tem inimigos que vão lhe procurar, mas não vão lhe encontrar. Tem gente que vai querer destruir o propósito de Deus na sua vida, mas não vai conseguir, porque Deus vai mostrar tremendamente que Ele está contigo. Quando os guardas, irmãos, eles chegaram no cárcere, eles não acharam os apóstolos e voltaram e eles relataram aos homens que mandaram buscar os apóstolos que eles não estavam mais lá. Vai ter gente que vai dizer assim: verdadeiramente ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. E a obra que eles estão fazendo não pode ser parada por homens. Irmãos, quando a obra é de Deus, ninguém consegue parar. Quando a obra é de Deus, pode se levantar quem quiser, pode fazer reunião, pode ser os maiorais aí dos religiosos, pode ser os maiorais de onde for, não conseguem parar a obra que é de Deus. Aquilo que Deus designa para a nossa história, ninguém consegue desfazer. Ninguém consegue anular. Qual foi a ordem de Jesus para os discípulos? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais hão de seguir aqueles que creem. Então o próprio Jesus deixou bem claro: vai ter sinais, vão seguir a vocês. Vocês vão fazer milagres e vocês precisam ir. Vocês não podem parar. Quando a ordem de Jesus é avance, nós não podemos parar. Quando a ordem de Jesus é vou te colocar em evidência, você não pode se esconder. A irmã tem muita inveja. Pois é, tem mesmo. Quando o Senhor resolve destacar, tem inveja mesmo. Tem gente que até humanamente falando tem mais do que você, mas tem inveja de você. Tem pessoas que estão em cargos mais elevados do que você, mas tem inveja de você. Tem pessoas que têm mais faculdade do que você, mas tem inveja de você. É pela unção que você carrega. A unção que os discípulos carregavam estava ali causando inveja nos religiosos. Aquilo que você carrega está causando inveja em algumas pessoas que estavam tentando te parar, mas Deus diz para você: elas não vão conseguir. Declare comigo: mesmo que os inimigos tentem me parar, eles não vão conseguir. Mesmo que os inimigos tentem me parar, eles não vão conseguir. Outra coisa: não ceda às pressões dos religiosos, não ceda às pressões do sumo sacerdote, dos saduceus, daqueles que estão aí tomados de inveja, mas continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou. Continue na vocação que você foi chamado, que você foi chamada, pois Deus manda eu te dizer que a porta que Ele abriu na sua vida, ninguém vai fechar. Aquilo que Ele tem contigo não tem inveja, não tem contenda, não tem olhar torto, não tem obra contrária, não tem emboscada, não tem nada que consiga anular aquilo que o Senhor já determinou para a sua vida. Você foi chamado, você foi escolhida por um Deus que é todo poderoso, que te protege, que te guarda e que cumpre os propósitos dele na sua história. Os saduceus,
o sumo sacerdote não conseguiram paralisar o crescimento do evangelho. E hoje Deus diz para você, ninguém vai anular o crescimento do chamado, da missão, da direção que eu tenho na sua vida. Todos terão que contemplar que Deus, ele é contigo. Não vai ter ninguém no cárcere, porque Deus está tirando você de cárceres. Deus está tirando você de locais, de lugares onde pessoas queriam manter o que Deus tinha com você preso. Ninguém vai prender os dons, ninguém vai prender aquilo que Deus tem na sua vida, porque ele te chamou para que você faça a obra dele, para que você faça aquilo que ele tem designado para sua história, mesmo que muita gente não goste. Se não gosta, vai ter que respeitar, porque você tem um dono que te defende. Um dono que está parando a inveja contra você e dizendo, continua, porque eu estou contigo. Declare comigo, eu não vou parar, mas eu vou continuar, porque o meu Jesus me garante que ele está comigo. Eu não vou parar, eu vou continuar, porque o meu Jesus me garante que ele está comigo. Nenhuma inveja pode paralisar o crescimento da igreja, o crescimento do evangelho que os apóstolos pregavam. Ninguém pode paralisar o que Deus tem contigo. Nenhuma inveja, nenhuma obra contrária, nada anula o que Deus já determinou para a sua vida. E a ordem dele é, avance, pois eu estou contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por não deixar nenhum invejoso, Pai, nenhuma pessoa que está perseguindo teu filho, a tua filha, paralisar o crescimento daquilo que o Senhor tem para com eles, porque a palavra hoje é crescimento. A palavra de hoje, meu Deus amado, é não pare, não desista, pois eu, o Senhor, conto contigo. Eu estou tirando você de cárceres, eu estou tirando, repreendendo, anulando invejas do teu caminho, para que você possa viver os meus propósitos. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos fortalecer, obrigada por nos ajudar a continuarmos seguindo, Pai, aquilo que o Senhor nos instruiu a fazer. Eu sei, Senhor, que fazer a tua obra há muita oposição para os teus filhos. Tem muitas pessoas aqui que estão vivendo perseguições, mas tu és o Deus que paralisa os perseguidores, e os teus filhos continuam avançando, e os teus filhos continuam vivendo, Pai, os teus propósitos, o teu chamado, o teu desígnio para a vida de cada um deles, porque ninguém pode anular a tua palavra, ninguém pode anular, Pai, a bênção que o Senhor já reservou para os teus filhos, o crescimento. Tem pessoas aqui que estão saindo do anonimato, Pai, estão indo para a evidência. O Senhor está dando crescimento e o Senhor está dizendo, não tenha medo, não se esconda, mas eu, o Senhor, irei te apresentar. Continue firme, porque eu mostrarei que eu sou contigo, como eu mostrei que eu estava aqui com os meus apóstolos. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque quando o Senhor chama, o Senhor garante. Quando o Senhor ordena, o Senhor determina a vitória. E o teu nome, Senhor, é glorificado na vida daqueles a quem o Senhor escolhe. Obrigada, porque nenhuma inveja, nenhuma obra contrária, nada consegue anular e nem parar aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Senhor, toma aqueles, Pai, que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial na vida dos teus filhos, Pai, e falando melhor os corações deles. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. O nosso Deus, irmãos, ele é o Deus que chama e ele mesmo garante, ele mesmo guarda, ele mesmo livra, ele mesmo protege. Nós sabemos que quando nos colocamos a fazer a vontade de Deus e o nosso Deus, ele traz destaque para a nossa vida, as pessoas irão se levantar contra. Haverá oposições. Na vida de Jesus Cristo, houve oposição. Na vida dos apóstolos houve oposição. Na nossa história não será diferente. Mas mesmo que hajam oposições por pura inveja, o Senhor diz para você hoje: não pare, porque eu estou contigo. Eu estou mostrando o que sou na sua vida, e o que eu tenho com você vai crescer. Não é para você parar, não é para você estagnar, nem é para se esconder, pois o nosso Deus, ele resolveu dar crescimento para você, te colocar em evidência e repreender toda a inveja, mostrando que ninguém fecha a porta que ele abriu na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.